sou Raquel Volpe, sou estudante de Educação Física na UFSC e também sou bailarina da Companhia de Dança UFSC. E hoje eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa teórico-prática chamada Movimento do Avesso, um experimento inspirado em Twin Peaks. Nessa pesquisa eu tentei investigar como a gente poderia simular dinâmicas corporais invertidas a partir das técnicas de filmagem do David Lynch, que é um dos autores dessa série na qual eu me inspirei. Para além disso, eu também peguei alguns conceitos da música serial e do livro Domínio do Movimento, do Laban. Começando pela referência inicial, que é a série, eu gostaria de contextualizar um pouco. Então, Twin Peaks é uma série de mistério surrealista, criada por David Lynch e Mark Frost e lançada em 1990. O mote dessa série, assim como a maioria das séries de mistério, é a investigação de um assassinato que acontece na cidade. Então essa minha curiosidade sobre o movimento invertido surgiu quando eu estava assistindo essa série e me deparei com as cenas da Sala Vermelha, que é um lugar, enfim, existente aí na história. E essa sala é uma espécie de sala de espera para um outro lugar, que é o Black Lodge, enfim, um outro conceito aí da série, que seria uma espécie de espaço liminar habitado por sombras malignas. Na série, essa sala aparece inicialmente como uma pista em um sonho do agente do FBI Dale Cooper, que é um dos protagonistas. Então, na Sala Vermelha, né, o tempo e o espaço eles se movem para frente e para trás ao mesmo tempo. E por meio dessas técnicas de filmagem, foi possível realmente criar esse efeito visual mesmo para quem estava assistindo. E para criar esse efeito, né, então ele filmava os atores falando e movendo-se de trás para frente e depois invertia a filmagem, né? Então os atores precisavam aprender a falar de trás para frente as suas falas e também reconstruir um pouquinho os fonemas, né? Então nessa aprendizagem de falar de trás para frente, algumas dinâmicas das palavras eram mudadas para que na hora que fosse revertido os sons se assemelhassem ao inglês, mas tivessem um tom de estranheza, algo que remetesse a uma coisa não humana, meio alienígena e tal. Então, assim como a fala, o movimento na série, também usava a reversão para subverter essa nossa percepção de gravidade e de inércia. Então, o Lynch filmava os atores também movendo-se de trás para frente e depois invertia a filmagem, né? E isso resultava em um movimento que parecia seguir a ordem correta, né? Então, a pessoa caminhava, sentava na sua cadeira, enfim, movimentos do cotidiano. Mas dá para perceber que tem alguma coisa estranha ali, né? Então, essas tensões musculares, o equilíbrio, elas têm alguma característica que não é o usual do ser humano, né? Como a gente vai falar de ir e voltar no tempo, inverter e reverter o que já foi invertido e etc., pode ser um pouco confuso entender essa minha proposta. Então, para tentar facilitar, com a ajuda do meu esposo que gosta bastante de música e estuda música, ele me trouxe uma ideia de usar alguns conceitos da música serial. A música serial é um método de composição que usa a série como forma de organizar o material, né? Então, uma série é um conjunto ordenado de materiais musicais, notas, ritmos, timbres, e pode ser transformada segundo 4 operações básicas, que são as formas prima, inversa, retrógrada e retrógrada da inversa. No movimento do corpo, a forma prima seria o fluxo natural da intenção motora, a base da memorização muscular e do hábito. Então, enfim, né? Aquele começo, meio e fim que a gente está habituado. Já a inversão seria como um espelho. Seria, por exemplo, usar o lado oposto do corpo. Então, se eu crio uma coreografia que eu faço um braço esquerdo alongado, eu trocaria e faria, então, dessa vez o outro, como forma de inverter a movimentação. Outro exemplo também poderia ser, né, enfim, eu mudar meu eixo, vou fazer um movimento de cabeça para baixo, enfim. Poderia também se usar as ideias de inversão dos planos espaciais. Então, se eu estou fazendo um movimento no plano baixo, tento mudar esse movimento para o plano alto. Outras possibilidades. Já a retrógrada é a reversão da prima no tempo, ou seja, dançar de trás para frente. Para isso, né, a gente precisa memorizar a sequência das posições finais para as iniciais. E aí, por fim, a gente teria a retrógrada da inversa, que é justamente esse movimento que acontece na Sala Vermelha e no Black Lodge, em Twin Peaks, em que o movimento ele é aprendido e realizado já de trás para frente, e depois, com o uso do vídeo, ele é revertido novamente, né? Parecendo que, então, ele está sendo realizado no sentido comum,
mas levando esse tom de estranheza. Falo muito, né? Puta que pariu, coisa de gaúcho. E aí, eu gostaria de pensar, para além disso, também como que a gente poderia fazer essa movimentação por si só. Então, né, lá na série eles usam o recurso do vídeo para reverter o movimento que já está invertido. Mas eu gostaria de pensar como que uma pessoa poderia simular essa estranheza do movimento invertido, mas realizando ele de forma não invertida, entende? Então, se a minha movimentação no início da coreografia era, sei lá, abrir os braços aqui na lateral, eu vou fazer esse mesmo movimento, só que tentando simular as versões, as acelerações opostas, né? Então, se eu faço aqui, eu teria que mudar esse meu movimento e começar ele mais lento e terminar de forma mais abrupta. Então, eu também gostaria de entender se daria pra gente replicar essa estética do movimento retrógrado sem fazê-lo de forma retrógrada. Então, uma pergunta para essa pesquisa seria: quais transformações ocorrem quando a gente tenta fingir que está executando um movimento de trás para frente ao mesmo tempo que permanecemos no tempo presente? Para criar uma dinâmica de movimento na ordem natural ou normal, mas com essa intenção e estética de um movimento revertido, a gente precisa subverter esse nosso modelo interno de gravidade, ou seja, a forma como a gente prevê o peso e a aceleração dos objetos. No movimento prima, a aceleração segue um fluxo orgânico, em que há um impulso inicial, um pico de velocidade e uma desaceleração gradual ou uma resolução. Para simular o movimento retrógrado, seria necessário simular então uma aceleração invertida, começando o gesto sem uma preparação visível e com a velocidade terminal, ou seja, né, a velocidade que a gente terminaria o movimento, agora a gente vai usar para iniciar. E vai terminar de forma abrupta, que seria a forma como a gente, na verdade, começaria o movimento. Também seria preciso reagir a impactos invisíveis que já aconteceram no passado da cena. Então, por exemplo, se eu vou realizar um salto, esse impacto ao fim do salto, que é quando eu pouso no chão, digamos assim, ele precisaria acontecer antes, e a hora que eu vou pousar no chão, eu pouso com leveza. Dessa forma, as tensões musculares vão ocorrer em momentos onde não há uma carga física real, né? Então, a gente precisaria simular essas tensões. Partindo para as ideias e conceitos do Laban, no livro Domínio do Movimento, ele explica que um passo é uma transferência de peso e cria uma nova posição, e pode abranger pulos, giros e corridas. Já os gestos seriam movimentos das extremidades. Pensando nessa dinâmica, eu acredito que os passos vão ser movimentos mais difíceis de se executar, né? E até dos meus testes eu concluí isso mesmo, porque como a gente tem essa transferência de peso, vai precisar de um domínio maior da musculatura e do equilíbrio. Como um exemplo, a gente poderia imaginar uma caminhada na qual a gente vai precisar inverter o princípio de recolher e espalhar do Laban, né? Assim, o passo natural, ele espalha o peso. Quando eu piso, eu espalho esse peso do meu corpo pelo chão. No modelo simulado, a gente deve parecer que está recolhendo esse peso ao invés de espalhar. Para experimentar, então, essa proposta, eu gravei movimentos cotidianos, como caminhar, puxar uma cadeira e sentar. Depois eu executei esses movimentos ao contrário e inverti o vídeo. Depois de inverter o vídeo, eu assisti, né, enfim, e eu percebi algumas qualidades diferentes. Como, por exemplo, a sensação de ser puxada para frente durante a caminhada. Também uma resistência inesperada ao mover a cadeira, porque antes eu estava puxando. Na hora que eu vou empurrar, como eu estou realizando o movimento ao contrário, né? O empurrar seria o contrário de puxar. Existe essa resistência da cadeira contra o chão. Então, no vídeo invertido, parece um movimento natural de eu puxar a cadeira, só que tem uma resistência ali que não existiria usualmente, né? Além de percepções alteradas da leveza e do peso nos momentos de sentar e levantar. Além desse primeiro experimento usando movimentos cotidianos, eu também quis experimentar por meio de alguma coreografia. Primeiro eu tentei fazer com a nossa coreografia, quando eu cheguei aqui era tudo branco, do espetáculo Assis ainda há tempo. Mas os movimentos eram muito complexos para esse experimento inicial, né? A gente move muitas partes do corpo ao mesmo tempo, são movimentos de dança um pouco mais elaborados. Então, para experimentar isso uma primeira vez, não funcionou. Até eu queria usar essa coreografia porque quando eu fosse levar para nossa oficina em sala de aula, seria algo que todo mundo já conheceria, mas não rolou, muito difícil.
E aí, por isso eu optei por criar uma sequência simples. Sei lá, de uns 5 ou 6 movimentos. Durante esse experimento eu tive bastante dificuldade de executar os movimentos ao contrário e também junto acompanhar a música que eu também inverti, porque eu queria fazer ali uma coisa bem completa. Então eu percebi que eu precisava conhecer essa sequência muito detalhadamente, para eu saber exatamente em qual momento cada pedacinho estava em qual posição e conseguir fazer isso ao contrário. Como eu recém tinha criado essa sequência e eu não tive tanto tempo para testar, enfim, e gravar bem e me atentar aos detalhes, tive muita dificuldade. Mas mesmo assim, foi um experimento válido e eu consegui observar algumas coisas interessantes. Então, quando eu tentei reproduzir esse efeito do retrógrado da inversa, só que sem o recurso da reversão em vídeo, né? Ou seja, eu executando a sequência na ordem prima, mas incorporando essa estética do movimento invertido, essa estética esquisita. Então, para isso, eu gravei o vídeo na forma prima, usei o CapCut, né, aquele aplicativo que tem gratuito de vídeo, para reverter essa sequência. E aí eu observei como que se dava ali o movimento de trás para frente, executei esse movimento agora de forma retrógrada, de trás para frente. Aí gravei também, usei o aplicativo de novo para reverter. E aí, dessa vez, o movimento estar na ordem natural, mas com essa estética de trás para frente. Observei ali em quais gestos isso se manifestava mais. E agora eu tentei reproduzir de forma na ordem natural da coreografia. Tentei reproduzir esses efeitos estranhos. E aí eu observei algumas coisas que poderiam ser usadas, né? As principais, então, foram finalizar alguns gestos com acelerações abruptas, simulando a velocidade do início do movimento. Então, como no início do movimento a gente tem essa velocidade mais acelerada, eu tentei trazer isso para o final dos movimentos. E também, outra coisa que é bem interessante de observar e eu tentei simular é o deslocamento dos pés, né? E fazê-lo como se eles estivessem sendo realmente sugados pelo chão. Como se eles estivessem recolhendo o peso. E foi bem difícil. Bom, então se você quiser testar essa minha ideia em casa, você pode fazer assim como eu fiz e usar o vídeo como apoio. Você pode usar esse aplicativo que eu comentei, mas também deve existir outros, então você pode buscar outro. E então primeiro você vai fazer uma sequência ou de movimentos cotidianos ou de movimentos de dança. Vai executar algumas vezes para você conseguir lembrar bem a sequência, né? Isso é bem importante. Depois você vai gravar e reverter. Vai observar como é que o movimento acontece ao contrário. Vai tentar reproduzir esse movimento ao contrário. Depois que você reproduzir esse movimento ao contrário, você vai gravar, vai reverter mais uma vez e observar como que se dá essa intenção, né, essas particularidades desse movimento. E tentar agora replicar na retrógrada da inversa, que seria você realizar a coreografia na ordem natural, com aquele mesmo início, aquele mesmo fim, só que com essa intenção do movimento invertida, né? Então, a velocidade com que antes eu começava, agora eu vou terminar. As dinâmicas de peso, agora eu vou inverter. Enfim, essa é a ideia. E ver o que acontece. Então, é isso. Eu procurei, por meio dessa pesquisa, explorar essa minha curiosidade em relação ao que eu assisti ali na série, que pra mim foi muito impactante. E eu vi que, por meio dessa ideia, eu poderia explorar esses limites do corpo, ampliar algumas possibilidades de composição coreográfica por meio da inversão do tempo do movimento, pensando em tensões e formas que usualmente a gente não se proporia a realizar, justamente porque não é natural. Então a ideia era essa. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa minha viagem. Pra mim foi bem divertido pesquisar sobre isso. Então é isso. Também tem uma última proposição de reflexão, que é quais movimentos nossos do dia a dia pareceriam extraordinários se a gente fizesse ao contrário. E aí, para ilustrar um pouco disso, eu também vou deixar na descrição do vídeo um link para um pedaço de um programa
de TV, onde os apresentadores e os entrevistados, enfim, se propõem a pensar nesse assunto e criam algumas dinâmicas desse movimento ao contrário extraordinário. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha, é bem divertido. E essa foi a minha pesquisa, muito obrigada e até!